Olá! O trabalho de hoje começa com cordonê. Aqui eu coloquei 4 agulhas para a máquina. Vou trabalhar na regulagem 7 com um fio médio. No carro da Eugene, eu aperto o primeiro parte. Assim ele trabalha uma carreira e a outra não. Então fica um fio por cima e esse cordonê fica bem enroladinho, bem fechado. Vou apertar um pouquinho mais a regulagem, porque essa linha é bem sedosa. Quanto mais apertado puder fazer esse cordonê, o trabalho seguinte fica melhor. Faz o comprimento bem generoso, muitas carreiras, muitos centímetros. Aqui eu estou usando um restinho de linha, vou usar até o fim e depois montamos a peça junto. É só levar o carro que ele trabalha uma carreira e a outra ele deixa o fio por sobre as agulhas. Assim o efeito é um cordão enroladinho, você não consegue perceber onde começa e onde termina esse cordão. Eu fiz com 4 agulhas. Se a linha for mais fina, 5 agulhas também seria fácil de fazer. Se a lã ou linha for grossa, como essa daqui, eu usei 2 agulhas. Então, depende da espessura da linha, você consegue fazer o cordão assim. Mas a regulagem, no caso de lã mais grossa, eu usei na regulagem 10, para não danificar o carro. Aqui eu estou com regulagem 5. Eu estava na 7, que é o que eu usaria para malha lisa, mas achei muito fina, ela muito maleável, muito molenga. Então, vou para a regulagem 5. Procura fazer sempre um teste com a linha que você está trabalhando e daí ajusta a regulagem. Eu vou fazer bastante carreiras e depois a gente continua. Depois que eu tenho o cordão bem comprido, eu posso juntar o cordão a partir de um esquema, de um desenho que foi feito, e daí, com a pontinha iniciando numa das pétalas, por exemplo, se for o caso aqui da flor, eu contorno esse desenho, e de preferência um desenho que não seja muito miúdo. Eu não posso ter um detalhe muito pequeno, então o desenho precisa acompanhar mais ou menos a espessura do fio que eu estou usando. Há quem goste da cola quente. Eu prefiro agulha e fio. Esses de início e de final ajudam a fazer a firmeza das pétalas. Então, dou um pontinho e vou acompanhando o modelo do desenho que eu fiz. Se é uma folha, aqui também, termino ela, prendo, firmo bem embaixo, só que a folha, essa é a pontinha dela, então eu preciso levar o fio para a costura, mais na parte arredondada. Esse é um cordão de 2 agulhas também, porque é lã grossa. Vou levando por entre o cordão até a base da folha.
Deixo ela aqui em espera para depois costurar. E essa que sobrou, levo para dentro para cortar. O cordão é todo fechado, é enrolado, então não vai se perceber o fio. E ele é da mesma cor também. Estando longe, corto. Então, essa pontinha da folha fica para fora. E onde ela vai ser costurada no caule, preciso de um fio para colocar ali. Não vou usar o molde. Eu vou simplesmente fazer o que eu conseguir tecer com aquele restinho de linha, eu vou circulando e costurando. O final do meu trabalho, eu deixei uma sobra de fio aqui justamente para costura. E vou modelando um círculo, levando a agulha para longe, para firmar o entremeio aqui. E para ele não ficar se abrindo, eu volto, faço pontos que vão para trás. E se eu quero um círculo, eu preciso ajeitar as laterais aqui. Se eu quero um ovalado, é diferente, vou ajeitando para que ele forme o ovalado. Se eu quero um quadrado, enfim. Esse é um projeto para ser um urso. Então, eu tenho a base, que é a cabecinha dele, nessa cor. E eu vou terminar toda... Ah, aqui passou um nó. E esses nós são encobertos também quando eu estiver costurando ali. Vou terminar esse fio marrom fazendo a base da cabecinha. Depois, onde é que está? Eu fiz o focinho. E fiz as duas orelhinhas. Com um restinho de linha, você consegue criar bastante coisa. Então, aqui eu tenho já a ideia de que seja um urso. Só faltam os olhos. Eu posso colocar olho desse tipo que se compra em armarinhos. Ou eu posso colocar botãozinho, também dependendo da cor dessa cabecinha de urso, eu posso colocar botão, que fica muito bom, ou bordado com a própria lã, uma lã preta, uma lã branca, para fazer o formato do olho. E tudo isso com um pouquinho de paciência, porque para tudo precisa de paciência, muita criatividade, buscar ideias também de trabalhos feitos assim, não só em tricô, mas em crochê. Tem muitas coisas que podem ser adaptadas de outras técnicas manuais para o tricô. Fazendo cordão, qualquer iniciante em tricô consegue fazer cordão. E daí é só tecer. Com um restinho de linha, vai deixando uma porção de cordões prontos, e quando você tem um tempinho de sobra, cria uma coisa assim e oferece. Eu costumo colocar nas mochilas das crianças. Eles fazem uma propaganda indireta. Bichinhos, brinquedos,
chaveiros, coisinhas assim, marca-página, coisinhas que são feitas com pouca linha, que não dão muito trabalho e que podem servir depois para você mostrar o teu serviço, para dizer: ah, você faz tricô, faz blusa também, faz meia, faz gorro, faz isso, faz aquilo. E você acaba aumentando as tuas clientes a partir de um trabalho assim bem artesanal, bem simples, fácil e com restinho. Aqui o valor da peça é mais pelo trabalho que tem do que dos materiais que são usados. E eu venho vindo para trás para firmar, para não deixar aberto. Esse tipo de trabalho não precisa ser avulso assim. Ele pode ser uma aplicação em painéis ou em roupinha. Por exemplo, o nome, você aplicar numa saia, numa peça ou numa blusinha, o nome da criança, ou num painel para quarto de criança também, no caderno, colocar o nome da criança escrito em lã no caderno, na parte de dentro. Mas, olha, tem tantas opções de se trabalhar com artesanatos assim. No momento, me vêm algumas ideias. E você vai tendo ideias com o tempo e melhorando, aumentando a tua clientela também. E é isso que eu desejo se você vive do tricô, não apenas para a família, você faz para fora também para vender. É uma maneira de você utilizar meios indiretos para aumentar a tua clientela. Eu fiz assim com almofadas. Ofereci almofadas numa loja que vende sofá e colchão. E agora eu tenho, a maioria das vendedoras lá são minhas clientes. Elas fazem muita roupa e gostam do trabalho em tricô. Então eu, além de fazer as almofadas para a loja, eu também faço as peças para elas usarem, para a família delas. E acaba aumentando indiretamente a clientela dessa forma. Tem então o focinho, que eu vou costurar aqui, as duas orelhinhas, que vão ser presas em cima, por isso sobra de fio assim ajuda. Por cima. E o que sobra do fio, levo por dentro do cordão para cortar longe. O focinho faltou o fio, então eu vou ter que achar um restinho dessa que sobra. E depois aplico os dois olhinhos. O olho não tem como eu costurar, esse tipo de olho eu vou ter que colar. Aqui eu ainda vou costurar. E esse daqui também eu costuro. Vou montar a florzinha. Já fiz um cordão pequenininho em amarelo para fazer o miolo. Caso não tenha lã que combine, coloco um botão também.
Aqui sobrou o cordão e a minha flor já terminou. Então, o que que eu faço? Corto um pouquinho mais longe. E com cuidado vou desmanchando até chegar ali. Não tem como calcular o número exato de carreiras ou centímetros para fazer que dê a flor, complete a flor, sem precisar desmanchar. Difícil seria continuar. Faltou e daí você precisar continuar. Chego no final, coloco o fio na agulha e arremato. Aqui foram dois pontos, então pego os dois. E arremato. Se esse fio eu precisar dele para colocar, costurar numa parte, numa peça, alguma coisa assim, eu deixo ele encoberto. Se não, eu deixo ele por trás. Se não, eu deixo encoberto no meio do miolo. Corto um pouquinho aqui e aqui coloco o miolo. Que eu perdi. Tá aqui. Se for uma flor para colocar um caule, eu preciso de 2 miolos, um de um lado, um do outro, para não ter o avesso. Se for para colar em algum painel, eu deixo ela com um miolo apenas. E esse fio ajuda a costurar o miolo na florzinha ali. Esse é um modelo de flor, não é uma margarida porque é vermelha, mas é um modelo de 6 pétalas muito fácil. Se o cordão fosse mais grosso, 5 pétalas também seria o suficiente. Aqui firmo com o fio de costura, passando várias vezes por entre as pétalas, para elas ficarem firmes, não desmanchar o trabalho. E aqui também, se não tiver miolo da cor, pode ser um botão, não desse tamanho, um pouquinho maior. E botão a gente sempre tem. Eu tenho uma coleção de botão que é fantástica. Quando a gente precisa de um, não tem, mas eu tenho uma porção de botões de enfeites assim, que servem para trabalhos de enfeite. Ainda vou criar alguma coisa com botão, porque toma espaço. Calcule. Cortar um pouquinho mais desse e firmar o miolo. Existem outros modelos de flor também que ficariam bem bonitinhos. Quem é adepto da cola quente, aqui é só dar um pingo de cola no meio e já firma. Mas eu não gosto muito. Cada um acha a sua técnica e aproveita a ideia. Então, se ela for uma peça para ficar com um caule, aqui eu preciso de um outro miolo, para não aparecer justamente o final, o avesso do trabalho. E se ela for para colar, também, se for colocado em contorno dessas pétalas ou deixar as pétalas altas e a cola somente na parte onde tenho mais malha. Um painel que poderia ser feito com florzinha, várias florzinhas assim, e folhas. Eu deixei esse fio para costura. A ideia também é de bichinhos usando o cordão. Ou, caso tenha intenção também de fazer chaveiros, aqui eu fiz com 4 cordões, eu fiz uma trança dupla para chaveiro.
Esse é o chaveiro aqui de casa. Então, quando eu saio, que eu levo esse daqui, outras pessoas observam e dizem, nossa, que interessante, você que fez. Ah, e daí já faz propaganda indireta também. Pode ser feito com nome, pode ser feito ondas, barquinho, peixinho, outros bichos. Criatividade para trabalhos assim simples, feitos com cordão, a partir do cordonê. Usando o restinho de linha e muita criatividade. Nossa ideia, então, para hoje é essa. Bom trabalho!